Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite, tá, pessoal? Graças a Deus, tá, pessoal? A gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo da consciência, tá, pessoal? Faz parte. Se a gente está aqui ainda nesse corpo, tá? Deus está nos mantendo aqui vivo, dando vida, força no nosso corpo, né? Alegria, paz, né? Espero que vocês tenham sentido isso, tá, pessoal? Sabe, para a gente continuar caminhando aqui, porque você tá vendo que cada dia que passa, tá, essa realidade está muito difícil de a gente, né, viver aqui, tá? Viver, fazer aquilo realmente o nosso propósito. Vai ficando bastante difícil, tá, pessoal? Por isso, tá? Eu falei um tema aí que a gente, né? O tema que a gente tá falando, que é sobre o alicerce da espiritualidade, tá? A gente já vai para a sexta parte, né, pessoal? Eu acho que você já tem uma ideia do que é esse alicerce da espiritualidade, tá? E ontem foi a quinta parte, tá? E teve muita aí visualização, tá, pessoal? E comentários também. Obrigado aí, tá? Pessoas até vindo me agradecer. Obrigado. Obrigado por essa palavra, por esse, né? Essa palavra, essa mensagem que trouxe. Então a pessoa estava agradecida, uma pessoa que se manifestou aí, que eu nem conheço pessoalmente. Mas ela, vendo agradecer assim, pessoal, é uma irmã de alma, tá? É uma irmã de alma, é uma pessoa que está buscando a espiritualidade dela melhorar. Então, ela não sabe, tá? Agora, nessa realidade é que ela não sabe que ela é minha irmã de alma, ela veio da mesma mônada que eu vim, tá? Aqui ela deve estar separada, não sei se está em outro estado, se está aqui no estado onde eu moro, ela está separada de mim, então, porque ela, como é que se diz? Tem outra vida, tá, pessoal? Então são esses irmãos de alma, tá? E eu estou gravando aqui para alcançar vocês, tá? Alcançar vocês e vocês, eu sei que vocês precisam ouvir essas mensagens, tá, pessoal? E porque, como é que se diz? Ouvir essas mensagens que vai nos levantar. Eu sei que a maioria tem muitos irmãos aí de alma, tá? Que estão aí momentos difíceis, né? Tá com problemas espirituais, problemas psicológicos, estão com vários tipos de problemas, tá? Que, né? Eles devem estar em grupos religiosos, às vezes até não entendendo os grupos religiosos, porque ele é diferente, né? Ele é espiritual e a maioria da religiosidade é carnal, tá, pessoal? Então isso até esses espirituais sofrem nesses meios religiosos. Como eu estava também sofrendo, pessoal. Eu era espiritual, mas eu não sabia, tá? Não tinha informação, tá? Tava dormindo, não estava desperto. Até a espiritualidade me alcançar, despertar minha consciência. Isso é normal. Eu sei que tem um monte desses daí, irmão de alma, tá? São meus irmãos, né? Espiritualmente, tá? E que estão aí e precisam ouvir isso, né? Essas verdades que eu falo da alma, da espiritualidade da minha alma, tá, pessoal? Então, como é que se diz? Eu que agradeço, tá? Essa pessoa. E a gente tem que agradecer a Deus, tá? Não a mim, tá, pessoal? Eu tô aqui pelo um chamado, pela
uma obediência ao Criador, né? Que é o nosso Criador, que criou a nosso ser, tá, pessoal? Então, temos que estar nessa obediência a esse Criador. Porque vocês sabem, quem é mais antiga aqui sabe que eu não queria, tá, pessoal? Porque falar dessas coisas aqui, tá? Pelo contexto que a gente vive aqui religioso, uma perturbação, tá? Não é fácil, tá, pessoal? Mas, como é que se diz? É o que a gente pode fazer, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo de um modo diferente, tá? Não enganando ninguém, não explorando ninguém, tá? Sabe? E fazendo aquilo realmente que a espiritualidade coloca no meu coração. Para ver se alguém, tá, pessoal, desperta nesse meio aqui que tá, principalmente o grupo religioso. Então, essa pessoa estava aí me agradecendo, mas eu digo, agradeça a Deus, tá, pessoal? Eu sei que se vocês sentem, né, como eu falo, sente no coração, querem me ajudar, tá, pessoal? Tá aí meus contatos, tá? Coloquei meu Pix, meu contato tá aí. Se quiser fazer uma pergunta, tá aí tudo aí meus contatos em redes sociais. Para quê, pessoal? Para a gente, né, como é que se diz, continuar esse trabalho. Então, você sentiu ajudado pelo trabalho que eu estou fazendo aqui? Graças a Deus, tá? Então, você sentiu, irmão, eu sinto no coração, quero ajudar aí você nessa sua jornada também. Tá aí, tá, pessoal? É aquilo que Deus colocou no seu coração, tá? Eu não, aqui eu não faço igual aos outros, prometo, vai cair fogo do céu, você vai ser curado, você vai ser, né? Como é que se diz? Receber uma mansão, um carro. Aqui eu não faço isso, tá, pessoal? Também aqui eu não vendo curso, tá? Como alguns espiritualistas, tá? Aqui eu não faço isso, tá? Aqui eu fiz esse trabalho abertamente, tá? Para que todos, até aqueles que têm e aqueles que não tenham, receba a informação da espiritualidade, tá? Entende? É isso, pessoal. Eu já coloquei no meu coração que essas coisas materiais, essas coisas não vai mais me afetar, tá? A minha condição da minha espiritualidade. Porque é isso que está afetando muito a vida de muitas pessoas, tá, pessoal? Eu sei disso, tá? Muitos religiosos. Então, por exemplo, mesmo, aqui eu tenho pessoas que têm problema de aceitar aquilo que eu estou falando aqui, pessoal. Ela se ira, então, por quê? Tem coisa ainda pegada e precisa, então, se isso, que alguma coisa que eu falei está tocando na sua alma, é porque você tem que melhorar aí, entende? Tem outras que tem momento de fuga, então eu conheço todo tipo aqui de consciência, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, eu conheço a maneira como reage, tá? A, a mensagem que eu estou passando aqui. Umas tem ataca, né, você, outras, né, sai do meu canal, depois volta, tá? Outras têm momento de fuga. Então, quando ela tem momento de decisão, ela cria uma fuga na consciência dela para não tomar decisão. Então, porque é difícil, tá, pessoal? É difícil. Então, e vocês estão sendo levados para esse tipo de mudança. E as pessoas querem ficar ali naquele, como é que se diz? A seguir na Matrix, como, sabe? Como um cordeirinho sendo levado ao matador. Entende, pessoal? Então, quando a espiritualidade começa a trabalhar, incomodar a pessoa, então tem esses momentos, tá?
Mas é isso, tá, pessoal? Faz parte do processo, tá? Essas, essas nuances que acontecem, tá? Você vê que tem coisas ainda que eu preciso deixar de lado, mas como é que se diz? Ainda tem uma luta aqui, tá? O ego do irmão Samuel, tá? Com o ser mais elevado, espiritual. Então é uma luta constante, tá, pessoal? E a gente precisa ter esse alicerce para a gente suportar as coisas que vêm externamente para a gente. É assim, tá, pessoal? Então, por isso, tá, que no meu canal aqui eu tenho gregos e troianos. Sabe, gregos e troianos? Eu tenho pessoas aqui bem estudadas, tem líderes aqui, pastores, tá? Tem pessoas de canais aí que fala de espiritualidade. Tem pessoas de vários tipos aqui, né? Tem líder religioso, tem evangélico aqui, que é um líder religioso. Tem tudo aqui no meu canal, tá, pessoal? E agradecer, tá? Por eles estar assistindo, talvez para pegar, entender o espírito. Espero que vocês passem essa informação corretamente, tá, pessoal? Porque já é o tempo de um engano sair, tá? Então essas coisas tá tudo vindo à tona aí, porque aquilo que é oculto, aquilo que é o erro, vai ter que sair e a verdade vai ter que prevalecer, tá? Na consciência das pessoas. Tá bom, pessoal? Vamos lá para o nosso estudo maravilhoso, né? Que as pessoas estão agradecendo aí, tá, pessoal? A gente vai para a sexta parte, né? Vamos gravar. Deixa eu tomar um golinho aqui de chá. Então, pessoal, o que é que a gente tá falando aí? Que a gente falou até a quinta parte, né, pessoal? O que é o alicerce da espiritualidade? Então, a gente viu que o alicerce da espiritualidade é uma base sólida e são princípios que sustentam a fé, a vida interior e a conexão com o sagrado e divino, ou o propósito maior. Geralmente é construído sobre valores éticos e morais, como fé, amor, verdade, humildade, oração sincera. Essas virtudes podem nos orientar a uma conduta ética e uma resiliência emocional, uma força, né? E o propósito de vida. Então, foi isso que a gente viu, né, pessoal? O que é esse alicerce da espiritualidade, que é Cristo, né, pessoal? Que é a rocha. Vocês têm visto aí que eu falei ontem, né, dos versículos bíblicos, tá? Tem profecia de Isaías, tem Pedro falando, Paulo também falando do alicerce. Então, pessoal, como é que se diz? Isso, tá? Tem uma, como é que se diz? Uma proximidade do que as pessoas estão falando sobre esse alicerce da espiritualidade, que vai dar rocha. Você viu também que eu mostrei o versículo de Deuteronômio, que o povo lá abandonaram a rocha que era Cristo. Já estava lá no Antigo Testamento. Porque vocês vão pensar que esse termo rocha é de agora. Mas não é, pessoal. Entende? Cristo é a rocha e esteve sempre com o povo. Então, ele estava ali com o povo de Israel, né? A rocha aonde as pessoas abandonaram e quiseram servir outros deuses estranhos, servir até demônio, tá? Então, isso é um erro muito grande, tá? A gente, por mais que esteja difícil a nossa situação, a gente tem que ficar sempre na rocha.
e construir uma casa que suporte o fogo, tá? Que suporte o fogo, não essa espiritualidade religiosa que qualquer vento, qualquer coisa leva você, tá? Tá bom, pessoal? Então a gente viu isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta parte, né, pessoal? A gente falou ontem. E agora a gente vai para... Cadê? Cadê, pessoal? Sexta parte. Graças a Deus, tá, pessoal? A gente tá indo, tá? A gente já tá nos versículos bíblicos que eu coloquei a pergunta: será que a Bíblia fala sobre esse alicerce da espiritualidade, pessoal? Você já viu, né? Teve assim que os apóstolos de Cristo, né? E Cristo fala, né? Até o profeta fala sobre esse alicerce. Porque você viu que a palavra alicerce no grego significa tremélio, tremélio, que significa pedra, rocha, pedra. Então, o alicerce da espiritualidade é essa pedra, esse tremélio, essa pedra angular, essa rocha. Que é quem, pessoal? Coloca aí nos comentários. Você sabe? Eu acho que vocês, quem está aqui assiduamente, tá? Sabe quem é essa pedra angular, essa pedra preciosa para Deus, tá? Essa rocha, tá, pessoal? Então, porque a palavra alicerces em grego significa tremélio, que significa pedra rocha. Que a palavra tremélio, ele está falando de pedra que serve para uma construção. Tá? Então, aí a gente parou aqui no versículo 1 Pedro 2, versículo 4 e 6, que ele diz: chegai para ele, a pedra que vive. Então, essa pedra é vive, tá, pessoal? Rejeitada assim pelos homens, mas para como com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedra que vive, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isto está na Escritura. Então, o próprio Pedro está usando a Escritura. Mas ele está usando que Escritura? A profecia de Isaías, que fala o quê? Por isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita, preciosa, em que nela crê não será de modo algum envergonhado. Então, veja que Pedro ele estava seguindo ali o que os profetas, as profecias, que estava falando dessa pedra, que é Cristo. Por isso que Cristo falou para os discípulos assim: examinar a Escritura, porque tem nela, né? Ela testifica de mim, e tem nela a sabedoria, tá, pessoal? Conhecimento. Então, o que é que Pedro, na hora que estava com o Espírito Santo guiado, ele foi examinar a Escritura de Isaías. E tinha profecia falando sobre essa pedra, que Deus ia pôr essa pedra em Sião. Mas em Sião, lá fisicamente? Não, pessoal, espiritualmente. Entende, pessoal? É isso que as pessoas precisam entender. Então, por isso, que muitos não entenderam a profecia que estava falando dessa pedra. Entende, pessoal? E os apóstolos veio trazendo essa revelação, essas coisas para que a gente entendesse, tá?
Então, a gente que é espiritual agora precisa entender, tá? Ser guiado, direcionado pelo Espírito da verdade, para a gente entender isso, que o único alicerce que Deus pôs, colocou, é Cristo. Por isso que eu já falei aqui, tá? Vocês aí que estão fazendo espiritualidade e ele não é o centro dessa espiritualidade, tá fora, tá? Essa espiritualidade são de baixa vibração. Não é uma espiritualidade elevada, tá? Porque existe a espiritualidade dos seres elevados e a espiritualidade de baixa vibração. Então, a espiritualidade elevada está está alicerçada nessa pedra que é Cristo. Então, e a outra espiritualidade vai estar alicerçada no Satanás, no engano, na mentira, né? Em várias coisas aí, né? Que é contra as pessoas, né? Estarem firmadas para adorarem a Deus. Então, a maioria das pessoas que abandona essa rocha, esse alicerce, elas vão adorar deuses estranhos. Foi o que aconteceu lá com o povo de Israel. Vai adorar Deus estranho, vai fazer coisas estranhas. Até no meio da espiritualidade tem isso, tá? Muita coisas estranhas. Porque abandona o alicerce, abandona a direção da espiritualidade evoluída, da espiritualidade elevada. Então, isso acontece, tá? E às vezes aqui eu sou confundido com esses daí, tá, pessoal? Muitos aqui que entram no meu canal, que não tem conhecimento, tá? Tá com a mente cauterizada de religiosidade. A primeira vez que eu falo de falo dessas coisas, ele diz, ah, não, isso aí é ocultismo, é não sei o quê. Então, principalmente os evangélicos, tá? Ele tem essa maneira de agir, tá, pessoal? Então, depois que ele vai pensar, vai analisar, olhar meu vídeo, então ele vai ver do que eu estou falando. Isso já aconteceu aqui, tá, pessoal? Muitas aqui, tá? Principalmente os evangélicos que entraram aqui, foram embora, mas depois voltaram. Ainda bem que voltou, né, pessoal? Entende? Então, ele disse, por isso está escrito nas eis que põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crê não será de modo algum envergonhado. Sexta parte, vamos lá. Atos 14, 22. Vamos ler, né, pessoal? Vamos lá. Renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando é necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino de Deus. Então, isso ninguém prega, tá, pessoal? Que é no meio de muitas aflições que a gente vai ingressar no reino de Deus. Isso ninguém fala, nem os espiritualistas e nem os evangélicos falam isso. Fala aí que você, para vir, você vai ser próspero, você vai ter, venha, você vai ter riqueza. Isso ninguém fala da espiritualidade. Então, veja aqui o que aqui fala aqui em Atos 14, 22. Ele diz, renovando o ânimo. Então, Deus renovou o ânimo dos discípulos e o encorajando a perseverar na fé. Então, Deus estava dando força, encorajando ele a perseverar na fé, ensinando, né? E é necessário que em meio, por quê? Por que Deus estava falando? Porque é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Então, a gente só vai por aflição, tá, pessoal? A gente só entra no reino de Deus pela aflição, porque se for na boa, ninguém vai, tá, pessoal?
Olha aqui, pessoal, quantos vêm assistir aqui na boa meu vídeo. A maioria, na hora que vocês vêm para aqui, vocês ficam aí ouvindo, tá? Até torcendo o berço, se incomodando as coisas que eu estou falando. Você vem para aqui porque você está sofrendo algum tipo de alguma coisa. Seja físico, mental, emocional ou espiritual. Vocês vêm. É assim, pessoal. Por isso que a pessoa só ingressa, tá? Nas aflições mesmo, né? Nas dificuldades, tá, pessoal? Porque Deus sabe, é o empurrão. Então, as coisas, às vezes, que Deus permite, a dificuldade, é um empurrão para essas pessoas entrar no reino de Deus. Porque senão as pessoas não vão, pessoal. Por isso que a espiritualidade movimenta, sabe? Sabe, faz você sair do lugar, então, porque tem que haver mudança, você precisa entrar, precisa haver mudança. E isso incomoda, tá, pessoal? Eu sei que incomoda, tá? Por isso que eu mesmo sou incomodado pela espiritualidade. Então, incomoda vocês todos, tá? Porque vocês querem continuar nas suas religiosidades, vocês querem continuar, sabe, na mesmice ali da sua vida. É isso, tá? Mas tem que haver mudança. Aí o que mais? 1 Coríntios 4, versículo 5 até 6. Vamos ler. Versículo 5 e 6. Assim, nada julguei antes da hora devida. Então, não pode, tá? Mas já tá vendo aí julgamento, tá? As pessoas aqui, tem igreja aí, pessoal, que estão julgando os outros aí, a lolé aí, tá? Não julguei antes do tempo. Por quê? Ele fala aqui, ele disse, aguardai até que venha o Senhor. Então, entende? Aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz ao que está oculto nas trevas. Então, essas coisas que estão nas trevas vão ser tudo revelado. Por isso que está começando agora o movimento do Espírito. Você está vendo quantas bagaceiras aí estão sendo reveladas. Pessoas até que diziam que estava com a Bíblia, né? Aqui, ó, eu sou de Deus, eu acredito na palavra. E muitos caíram aí nesse golpe aí, tá? Principalmente evangélico gosta disso, tá? Um líder aí mundial colocou a Bíblia. Olha agora que está sendo revelado aí. Você disse, esse é de Deus, é isso mesmo, vocês gostam. Então, tudo dormindo caiu na cilada. Mas Deus, tá, pessoal? Vai trazer as coisas das trevas, né? Somente trará luz ao que está oculto nas trevas, mas igualmente manifestará intenções do coração. Então, vai manifestar as intenções do coração dessas pessoas. É isso, tá? Então, o que mais? Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Advertência contra a arrogância. Irmão, aplique essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendais de nós o que está escrito. Assim ninguém orgulha a favor de um homem em detrimento do outro. Então, você vê o que é que Paulo está ensinando para a gente não entrar naquilo, no orgulho, né? Você viu o que ele está falando? Então, aplique isso, tá? Porque eu sou de Apolo, né? Tava tendo lá aquela, né? Eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo. Eu sou de quem? Então, Paulo falou assim, a advertência contra a arrogância. Então, isso era uma advertência contra a arrogância. Irmão, aplique essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês.
para que aprendais de nós, então, tanto de mim quanto de Apolo, que o que está escrito. Então, o que está escrito, assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Então, ninguém fica se orgulhando. Então, porque estava tendo, né, pessoal? O pessoal, então, os evangélicos gostam disso, tá? De uma idolatria de homem, tá? Não, esse aqui que é de Deus, esse é melhor. O outro lá, esse. Então, os evangélicos gostam bastante disso, tá, pessoal? Enquanto os outros grupos religiosos estão buscando adorar a entidade, adorar, né? Adorar testa alta, adorar. Os evangélicos gostam de sempre eleger um homem para ficar em detrimento do outro. Ele não fica na palavra. Isso acontece muito, tá? Então, o que mais? Cadê? Vamos lá. 1 João 2:28. Sim, sim, queridos filhinhos, permanecei nele. Então, olha como João, né? 1 João 2:28. Olha como ele fala. Sim, queridos filhinhos. Então, tratando os irmãos como filhinho, permanecer nele. Então, nele quem? Nele quem João está mandando os irmãos, os filhinhos dele, né? Queridos filhinhos, permanecer nele quem? Em Cristo, né? Na rocha. Para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então, se a gente está na rocha nele, que é Cristo, né? João está falando aqui. Então, vamos ter segurança. Estamos seguros. Quando ele se manifestar, né? Essa rocha, esse Cristo, e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Então a gente não vai ser envergonhado, porque a gente está na verdade. Olha quantos aí, pessoal, estão fora agora da sua espiritualidade. Quando Cristo vier, muitos vão ser envergonhados. A maioria desses que estão nesses grupos religiosos, tá? Vai ser todos? Não, não é todos, tá, pessoal? Porque tem lá alguns que são espiritual, mas ainda estão dormindo, tá? Somente a consciência dele não abriu. Mas ele é uma pessoa que obedece a Cristo, ele é uma pessoa espiritual. Estão nesse meio religioso, tá? Eu já alcancei alguns aqui, tá? Já alcancei alguns aqui. Despertou a consciência. Mas é isso, cada um tem o seu momento, tá, pessoal? Mesmo que ele não desperte, mas ele estando conectado com Cristo, tá? Ele desencarnar, morrer, ele vai ser recolhido pela espiritualidade, tá, pessoal? Sem problema nenhum, tá? Mas só que ele não despertou a consciência aqui. Ele não entendeu o jogo, ele não entendeu as coisas como funcionam, somente isso, tá? Então, o que mais, pessoal, que ele fala? Ele fala, 2 Pedro 1, versículo 10. Ele fala, portanto, irmão, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmado o chamado, a eleição com que foste contemplado, pois se agide desse modo, jamais abandonarei a fé. Então, o que é que a gente, como irmão espiritual, irmão de alma, tá, pessoal? Eu tenho muitos aí, tá? Que estão aí, muitos de alma aí, que precisa atender esse chamado. Então, portanto, irmão, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado. Então, você que foi chamado, é a eleição com que foste contemplado. Então, você foi contemplado por Deus. Você recebeu, quando você desperta, é chamado,
você é contemplado, você foi contemplado, né? Pois se agir desse modo, jamais abandonaria a fé. Então, se você ficar na rocha, agir do modo correto, você jamais vai abandonar a rocha, abandonar a fé. Se o alicerce, então, o modo que você tem que ver é lançando esse alicerce que Pedro está falando aqui. 2 Pedro 1:10. Temos que atender o nosso chamado, pessoal. Eu estou aqui pelo chamado. Se fosse pela vontade do ego do irmão Samuel, eu estaria em outro lugar. Entende, pessoal? É isso que eu quero que você entenda. É você tomar consciência do seu chamado, da sua responsabilidade espiritual, porque você é um ser espiritual. Não resista, tá, pessoal? Ah, vou participar da igreja do irmão Samuel? Da minha igreja não, porque eu não tenho igreja. A igreja é de Cristo. Cadê? Onde é que fica? Você faz parte do corpo? Você tem que se inserir nesse corpo espiritual. Você tem que ser chamado, tá? É o que mais? Judas 1:24. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória. Então, Judas está dizendo aqui, aquele que é poderoso, né, chamou você para vos impedir de cair. Então, ele vai cuidar da gente, vai impedir de a gente cair. Agora, se a gente decide não querer, tá, pessoal? Aí já é outra coisa, decisão. Deus vai respeitar a sua decisão, tá? E para vos apresentar, então, para que você se apresente sem mácula e com grande júbilo perante a sua glória. Então, o que vai nos ajudar é Cristo, tá, pessoal? Os mentores, os anjos, então, os seres espirituais elevados vai nos ajudar a gente nessa caminhada para a gente não cair. Ele vai sempre dando força, tá? A gente tropeça ali, a gente tem um erro, e ele entende porque isso, ele sabe que a gente não tem todo o conhecimento. A gente não tem conhece tudo como funciona. Então eles estão nisso para ajudar a gente nisso. Então eles entendem que a gente cai, a gente tem dificuldade na vida, nessa realidade aqui. Então ele está sempre nos ajudando para que a gente não caia, tá, pessoal? Então vamos firmar aí nessa rocha. A gente vai estar seguro. E para que a gente, no dia de Cristo, a gente não seja envergonhado. É, pessoal? Que coisa, hein? Tem muitas pessoas que vão ser envergonhadas. Aí o que mais? 1 Timóteo 6, versículo 19. Dessa maneira, acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, a gente que é espiritual, a gente está preparando para a era que vai vir. Uma nova era, um novo tempo glorioso, um tempo, né, de paz, que é a verdadeira vida. A vida espiritual, tá? Dessa maneira acumularão, então, dessa maneira qual? A maneira que a gente vai trabalhando a nossa espiritualidade. A gente vai se firmando na rocha que é Cristo. Entende? Ele fala, acumulam valiosos tesouros. Então, se lembra que Cristo fala, vocês têm que não acumular tesouro nessa terra, mas tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde o ladrão também não rouba. Lembra que Cristo falando isso? Então, são essas coisas, essas bases, esses valores que a gente lança.
a gente está construindo um tesouro espiritual no céu. Então, a gente acumulará um valioso tesouro para si mesmo, então, para a gente mesmo. Tesouro que servirá para a nossa vida. Então, quando a gente está trabalhando esses valores éticos, morais, essas frequências, a gente está criando tesouro, pessoal. E as pessoas, tá, não entendem isso, tá? Principalmente os evangélicos. Não entendem. Por quê? Se eles entendessem isso, eles mudavam totalmente o comportamento deles. Por quê? Ainda não despertou, tá, pessoal? Então, valiosos tesouros para si mesmo. E um firme fundamento. Então, você vai lançando o firme fundamento para uma era que há de vir. Assim, alcançarão a verdadeira vida. Então, você alcançarão a verdadeira vida, a vida eterna. Não essa vida eterna e fajuta que a Matrix quer fazer com vocês, tá? Entende? A vida eterna, onde você vai ter liberdade, vai ter paz, vai ter tudo, tá, pessoal? É isso, tá? O que mais? Hebreus 11, 10. Vamos ler. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerce magnífico, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então, a gente, né, pessoal, aqueles que é de espiritual de Deus, ele aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos. Então, essa cidade é preparada com alicerces que Deus construiu, tá? Da qual Deus é o arquiteto. Então, é ele que está arquitetando tudo. Entende? Então, a gente está aguardando, tá, pessoal? Essa cidade que tem esse alicerce, aonde a nossa consciência vai estar, tá? O que mais? Hebreus 6, versículo 18 e 19. Para que nós que nos refugiamos nos acesso à esperança proposta, esperança de vida eterna, né, pessoal? Seja grandemente encorajado por meio de duas afirmações imutável, mas quase impossível que Deus minta. Então, Deus prometeu a vida eterna, pessoal. É impossível que Deus minta, tá, pessoal? Deus não vai mentir sobre isso, tá? É a nossa esperança, a nossa proposta, então é aonde a gente também tem que lançar aí a nossa base, porque a gente não só pode esperar algo desse mundo, né? Porque o apóstolo Paulo fala, se você espera só algo desse mundo, você é um homem mais miserável da face da terra. Nossa, pessoal, é ruim ser miserável, tá? Então, é isso que ele fala, tá, pessoal? A gente tem uma esperança além dessa realidade. É onde a gente tem que lançar essa base também. Por quê? Porque há afirmações imutáveis na qual é impossível que Deus minta. Então, é impossível que Deus minta sobre isso. Tá? Vamos lá? Tá acabando. 1 João 2,19. Ele sairá do nosso meio, mas na realidade não era do nosso, pois se fosse do nosso, teria permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente do nosso. Então, o que é que João aqui está falando, pessoal? Ele está falando daqueles que deixaram a rocha, deixaram a firmeza, deixaram Cristo, porque ele não era da gente. Então, estava no meio ali dos apóstolos, mas saíram. Então, saíram, tá? E estava lá perturbando no meio dos irmãos, saíram
para fazer isso agora, essa religiosidade aí. Trazer esse engano, tá, pessoal? Então, isso aconteceu no tempo dos apóstolos e pode acontecendo hoje. Porque foi pessoas que não permaneceu conosco, permaneceu firme na rocha. Tá? O que mais? Efésios 4:30. E não entristeça o Espírito de Deus como foste selado para o dia da redenção. Então, a gente não pode entristecer o Espírito Santo. Tá? Porque ele é um selo, é um carimbo. Você viu que eu falei ontem, né, sobre o carimbo de Deus, que é esse selo. Então, se você fica praticando coisas, tá? Corriqueiramente, você vai entristecendo o Espírito Santo, então você vai extinguindo essa luz que há dentro de você. Então você vai matando a sua alma. Então, se você mata a sua alma, é a garantia de que você, né, fique em conexão com Deus, com o reino de Deus. Você vai perdendo essa garantia. Você vai até extinguir que essa luz é que está preparada para o dia da redenção. Então você mesmo está perdendo a sua salvação. Entende, pessoal? Por isso, pessoal, temos que tomar consciência, tá? Existe frequência aqui que a gente tem que fazer e aquilo que a gente não tem que fazer. Porque o apóstolo Paulo já falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém eu fazer. Eu vou procurar aquilo que me convém. Eu, como espiritual, eu tenho que tomar consciência, eu sou espiritual. Eu tenho que procurar agora aquilo que me convém fazer. O que mais? Lucas 13:27. No entanto, ele vos afirmará, não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis a praticar o mal. Então, todos que praticaram o mal, pessoal, tá? Não está ligado com Cristo, não está na rocha que é Cristo. Então, o que é que ele vai falar naquele dia? Partai de mim, eu não conheço você. Então, até os religiosos, tá? Estão no meio aí, vários grupos, tá? Todos, tá? Todos. Espiritualista, católico, espírita, evangélico, que mais? Budista, que mais? Vários, tá? Partava de mim que eu não conheço. Então, estava no meio religioso, mentindo, enganando, praticando mal. Então, não conhece a Cristo. Vai apartar dele. É duro, tá, pessoal, essa palavra, mas a gente tem que estar atento a essas coisas, tá, pessoal? Consciente disso. E vai ter esses religiosos. Senhor, não expulsamos demônio, não falamos de você, não sei o quê. Ele diz, a partir de eu não conheço vocês. Tá? O que mais? Apocalipse 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar, nem tampouco forçar, mas obedece-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Então, essa é aquela igreja que é chamada Filadélfia, né? Que é aquela que está com a porta aberta, né? E ninguém consegue fechar. Então, Deus, ela conhece a obra dela, está fazendo obras do bem, obras segundo Deus mandou. Então, tem pouca força. Então, ela até é uma igreja, né? Tem pouca força, tem pouco recurso, mas ela está fazendo o bem. E Cristo está olhando isso. Mas obedecer-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. Então,
essa igreja, ela obedece à palavra de Deus e não nega o nome de Cristo. Ela não sai da rocha. Por mais que ela tenha pouco recurso, pouca força, ela está firme. Então, é isso. Está na rocha, tá? Lançou o firme fundamento. Então, está na palavra e não nega. Então, por qualquer coisa desse mundo, essa igreja espiritual não nega a Cristo. Não larga. Entende? E quantos estão largando por nada aí, pessoal? Tá? Aí ele fala, 1 Timóteo 3,15. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como a pessoa deve comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja espiritual é uma coluna, um firme fundamento da verdade, onde a gente tem que apoiar. E coluna, então, é a igreja espiritual, pessoal, porque essa igreja é a igreja do Deus vivo. Então, você tem que saber se comportar, como lançar. Então, fique ciente como as pessoas se comportam na casa de Deus. É templo? Não, não é templo, pessoal. Você, como casa de Deus, você tem que saber o comportamento espiritual daqueles que estão na casa. Então, quais são o quê? São a ética, a moral, o bem. Você tem que estar ciente disso. Porque para você ser uma casa de Deus que está ciente disso. Porque o que ele disse? Comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus. Então, a igreja de Deus vivo. Então, essa igreja é viva. Então, somos a gente somos uma igreja de Deus viva. Entende, pessoal? Coluna, então, é uma coluna, então a gente tem que criar um pilar aí, um fundamento, então, colocar o fundamento, o alicerce, que é Cristo, o fundamento da verdade. Então, a verdade é Cristo. É aí que a gente se torna igreja, está linkado à igreja espiritual, à igreja do Deus vivo, não essas igrejas do Deus morto. Tá, pessoal? Que mais? Tem mais? Tem mais. Romanos 14, versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, por isso, pessoal, a gente tem que fazer um esforço, tá? Nada é sem esforço. Tudo tem um esforço, tá? Tudo tem que ter uma movimentação de energia. Então, por isso esforcemos a promover tudo quanto conduz à paz. Então, esforcemos para levar uma frequência de paz. E a edificação mútua. Então, se edificar as outras pessoas mutuamente. Então, eu agradeço muito, tá, pessoal? Porque aqui atendendo o meu chamado, tá? Eu abri meu canal simples, mas veja como as pessoas estão sendo edificadas. Agora mesmo eu acordei, entrei no meu canal, estou vendo lá a pessoa, era uma mulher, né? Minha irmã de alma espiritual, me agradecendo, tá? Obrigado por, né? Me agradecendo. Outras também nas minhas redes sociais, nas minhas outras redes sociais, me agradecendo, tá? Mas agradeço a Deus, tá, pessoal? Então, estou edificando mutuamente, tá? Tanto a minha edificação como a edificação dessas pessoas. É por isso que eu gravo esse estudo aqui que eu faço. Porque senão esse estudo só ficava para mim. Eu não posso ficar só com esse estudo para mim, tá? Deus quer que reparta isso. Reparta o pão. Então eu vou ficar como egoísta. É só para mim. Esse pão eu vou comer todinho.
Não, pessoal, tem que repartir o pão, o conhecimento, a sabedoria que Deus passou para você, tá? Então, tem alguns aí, tá? Então, alguns até estão bem negociando esse pão, né? Aqui, tá, pessoal? Nossa, ainda mais principalmente você recebe de Deus, da espiritualidade aí, ainda além de não repartir, só vou se você me dá aí tanto aí, né? Aqui, ó, compre meu curso, se você me dá tanto aqui, eu vou passar esse conhecimento. Não é assim, tá? Por isso que Cristo falou: de graça recebeste, de graça dai. Tá, pessoal? Mas os aproveitadores estão aproveitando de vocês. Vários, tá, pessoal? Agora, tá, pessoal? Se você sente no coração o que é permitido por Deus, pela espiritualidade, você quer ajudar, por exemplo, me ajudar, né? Tá aí as minhas informações, meu Pix, você vai e ajuda, tá, pessoal? Sem problema nenhum, sem a pessoa tá explorando. Mas é isso que os aproveitadores. E vocês gostam, tá? Vocês gostam que ele faz uma promessa, faz um curso, faz uma campanha. Vocês gostam disso. E a maioria vão, tá? Estão aí dando aí. Por isso que esses caras estão tão aí ricos, tá, pessoal? É por isso que eu nem falo muito de nenhum deles, que são tudo ricos aí, tem advogado. Então a gente pode entrar com um processo contra mim. Então, eu falo de um modo geral, tá? Como uma espiritualidade, os grupos religiosos, de um modo geral. Não atinjo nenhuma pessoa, tá? Entende, pessoal? É isso, porque vocês estão dando, vocês gostam disso, tá? Então, eu que não faço essas coisas, vocês não gostam, vocês não dão, vocês não contribuem. Tá tudo certo, tá, pessoal? Eu não quero esperar recompensa nenhuma daqui. Porque o que você vai me dar aqui, o que é que eu vou, o que é que eu vou viver até quando eu vou usufruir disso? Se eu levar até 80 anos, será? Será que eu chego a 80 anos, pessoal? Não sei, tá? Mas é isso. O que é que vai aproveitar disso? Esses bem materiais, esses dinheiro? De nada, pessoal. De nada. E muitos se engordando disso, se engordando, e vocês alimentando aí a ilusão da consciência desses líderes aí, tá? Eu sinto muito, tá? Então, esforce a promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Vamos lá, pessoal. Efésios 2, 19 até o 22. Portanto, vocês já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos do santo, membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajuntado e cresce para tornar-se santuário santo no Senhor. Nele você, então, nele, na rocha, na pedra, nele você também está sendo edificado junto. Está sendo edificado junto à igreja. Para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Então, é isso, tá, pessoal? É isso que, por isso que a gente, quando você despertou, você não é mais estrangeiro às coisas de Deus. Você é nem forasteiro nas coisas de Deus. Você já é um cidadão dos santos, membro da família de Deus. Então, você agora faz parte da família de Deus, que está edificado, se você está edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, como Isaías, né? Tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Então, se você está nessa, você se tornou um cidadão do santo.
você está sendo edificado, né? Está crescendo, né? Para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele você também está sendo edificado, junto para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Então você está se tornando a morada de Deus. Entende, pessoal? É claro, tá? Tá claríssimo, tá? Ah, o que mais? Hebreus 3, versículo 4. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Então, a gente pode construir a casa, né? O alicerce em cima de Cristo, tal, a nossa casa espiritual, mas é Deus é que está edificando tudo. Se Deus não nos ajudar, pessoal, nos abrir a nossa consciência, não nos ajudar nessa caminhada, a gente não edifica nada. A gente não é nada sem Deus, a gente está perdido. Entende? A gente só é alguma coisa porque Deus está trabalhando na nossa vida. Entende? Através da frequência de Cristo. Então, ele está trabalhando na nossa vida. Então, ele está edificando tudo. Tudo na nossa vida está construindo essa casa. Tá certo, pessoal? Acabou? Acabou até o caderno, ó. Meu Deus. Meu Deus, acabou. Não tem nem mais o caderno, ó, pessoal. Acabou aqui, ó. Vou fechar. Obrigado vocês, tá, pessoal? Agradecer a vocês aí que, como é que se diz, assistiram, tá? Me agradecendo aí. Obrigado vocês. Vocês comentaram, compartilharam, né? Você que comentou, que é novo, que é uma pessoa nova que eu nem conheço, tá? Obrigado também, tá? Continue assim, quer comentar, quer ajudar, tá tudo aí, tá? Minhas informações, minhas redes sociais, tá? Quer fazer uma pergunta? Tá? E tô aí aberto, tá, pessoal? E agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Acabamos esse estudo, né, pessoal? Esse tema de alicerce da espiritualidade. Amanhã vamos iniciar, se Deus quiser, um novo estudo aí, tá? Acabamos na sexta parte esse estudo, tá? Tá até gostoso, né? Eu queria até que tivesse mais, mas tá bom aí. Eu acho que vocês entenderam, né? A mensagem, o que é o alicerce da espiritualidade. Então tá de bom tamanho, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!